Domingo passado nós encerramos a nossa reflexão meditando sobre que a salvação parece ter sido de graça, né? Ela apenas parece ser de graça. Eu costumo dizer que é pela graça, né? Custou um preço muito caro, preço tão caro que ninguém aqui e na face da terra poderia pagar. Ninguém. E não há nenhum tipo de moeda, pode ser até a Bitcoin, que é a mais cara hoje, né? Não poderia pagar a nossa salvação, porque não foi com ouro e nem com prata, mas diz Pedro que foi com o sangue derramado na cruz do Calvário. E não apenas de um sangue de um ser humano igual a nós, mas um homem sim, porém sem nenhum pecado. Então a salvação não é de graça, ela é pela graça. Para muitas pessoas, graça parece ser algo que se sente. Contudo, essa ideia é uma ideia muito mesquinha diante da magnitude que a Bíblia nos mostra o que é graça. O conceito bíblico de graça é muito profundo mesmo, e os seus efeitos são transformadores, tanto o interno, dentro de nós, como também esse poder transforma externamente em nossas vidas. Essa graça se move em nós, e também ela se move através de nós, no dia a dia, com as pessoas que nós nos relacionamos, com os compromissos que nós assumimos. Essa graça se move através de nós, e as pessoas também são impactadas. Não que essa graça que flui através de nós salve, mas é essa graça que nos salvou também pode influenciar a outros. Hoje eu leio com vocês um texto conhecido, talvez por todos, talvez não, mas analisando essa semana esse texto, eu pude ver o tanto de graça que flui dele. O texto de hoje, nós vamos ler um versículo só e depois nós vamos refletindo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, ligue ela, né, no seu celular talvez, mas que você leia comigo e vá acompanhando assim no decorrer da nossa reflexão. 2 Samuel capítulo 9. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Segunda Samuel capítulo 9, versículo 13. Todos encontraram? Amém? Ainda mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura, e nós vamos caminhar meditando nela. Diz-nos assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Marque isso: porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos, vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, queremos nesta noite pedir perdão dos nossos pecados, que o Senhor prepare o nosso coração para sermos ministrados pelo Teu Espírito nessa noite. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, e que o Senhor venha falar conosco, confortando, consolando, corrigindo. A igreja é tua, faça aquilo que o Senhor achar por bem, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar você a voltar comigo pelo menos 3.000 anos
atrás. Deixar esse mundo moderno, esse mundo de censura, deixar esse tempo para trás e volte sua imaginação para os tempos bíblicos dos reis de Israel. Ou relembre algumas cenas de algum filme de antigamente que você já assistiu, de histórias antigas sobre reis, e você vai ver que há uma relação grande entre alguns filmes, de algumas cenas que você já viu, com esse tempo específico de Israel. Porque no tempo de Israel era uma época brutal. Quando o novo rei assumia o trono, quando o novo rei agora ascendia ao trono, todos os membros da família do rei anterior passavam agora a viver com medo. Por quê? Porque todos os familiares de reis anteriores eram mortos. Porque sendo mortos, evitava assim qualquer tipo de golpe de estado e aniquilavam toda a linhagem do rei anterior. Naturalmente, então, todos os membros de uma família cujo o rei foi morto, eles passavam agora a viver com medo, eles tinham razões para se esconderem. Nesse caso aqui, nós estamos falando de todos os membros da família do rei Saul. Saul, aquele homem que tentou matar por diversas vezes Davi, ele e seu filho Jonatas agora haviam sido mortos em uma batalha. Agora, sabendo que o rei Davi seria o novo rei de Israel, os membros da família ou seus servos, alguns deles, resolvem então fugir do acampamento. Estou lá em 2 Samuel capítulo 4, depois leia os irmãos em casa. Na afobação da fuga, então, uma serva de Saul pega o neto de Saul, Mefibosete, e a Bíblia vai nos dizer que esse menino nesse tempo tinha 5 anos de idade. E essa serva pega o neto de Saul em seu colo, e na hora da fuga, esse menino cai. E naquele momento, esse menino fica aleijado de ambos os pés. Nada mais é dito sobre Mefibosete. Ali se encerra no capítulo 4, até que chegamos no capítulo 9, que lemos aqui, não sei quantos anos após, 15, talvez 20 anos, mas a ideia é que Mefibosete já era alguém adulto. Mas no capítulo 9 tem uma amarração na história com o capítulo 4 agora. Que no capítulo 4 se encerrou de falar Mefibosete, e agora toma-se de novo essa amarração no capítulo 9. Agora Mefibosete é adulto e vive com grandes dificuldades. Vive escondido numa terra afastada. Ele ainda é aleijado. Davi se tornou um grande rei. Enquanto isso, Davi foi conquistando terras de 15 mil quilômetros, ele chegou a ter 150 mil em seu reino, 150 mil quilômetros. Enquanto isso, Davi faz de Israel uma grande potência, uma grande nação da época. As nações vizinhas têm medo do poderio de Israel. Tudo está bem com Davi, tudo está bem com Israel. Davi tem uma vida agora despreocupada, talvez, pelo menos concernente à sua situação, à situação do seu reino. Mas em certo momento Davi está no seu palácio, e talvez ele olhe para trás e vê como Deus o Senhor tem o agraciado, como Deus o Senhor cuidou dele, preservou ele por diversas vezes, como Deus tem abençoado a nação cujo ele é rei, escolhido por Deus nesse momento, e ele deve ter se lembrado então de todos os favores de Deus, e ao mesmo tempo ele se lembra de uma aliança que havia feito
com Jonatas, filho de Saul. Então ele faz uma pergunta, nesse momento, olhando para trás, e se lembrando desse homem que muitas vezes o avisou de tantas coisas. Davi tem um sentimento de agradecimento. Abre um parênteses aqui. Quantas pessoas você pode olhar para trás e se lembrar que você já foi ajudado? Nós temos o costume de nos lembrar que nós ajudamos. Nós temos o costume de falar para os outros: você lembra o que eu fiz por você? Ou então não falamos, às vezes nós falamos assim: eu não merecia isso, eu fiz isso para esse cara, e a gente vai se vitimizando. Davi faz ao contrário, ele lembra então da aliança que ele havia feito com Jonatas, lembrando de que muitas vezes Jonatas o ajudou. Se eu for contar quantas pessoas, se eu olhar para trás, quantas pessoas me ajudou, olha, eu ficaria aqui um bom tempo. Nós precisamos disso. Mas Davi então faz essa pergunta, uma pergunta cheia de graça. E a partir daqui, o texto então vai nos dar permissão para fazermos algumas analogias nesta noite, o que tem a ver com graça nisso. E a primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos, um desejo incondicional. Houve um desejo no coração de Davi, um desejo incondicional. A Bíblia vai nos dizer que certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba. Guarda esse nome, depois no decorrer você lê o segundo livro de Samuel, você vai ver a história desse camarada, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele, algumas traduções vai dizer porém, mas diz assim: ele é aleijado dos 2 pés. Marque, Davi não perguntou algumas características, mas Ziba fez questão de falar que ele era aleijado dos 2 pés. Por que essa pergunta é cheia de graça? Não perca de vista a importância da palavra que Davi fala sobre bondade, porque no hebraico é a mesma palavra usada para misericórdia e graça. Davi está falando: tem alguém que eu possa demonstrar graça? Na segunda vez Davi fala assim: tem alguém que eu possa demonstrar a graça de Deus? Perceba, que pergunta cheia de graça. Perceba a pergunta pelo que ele não pergunta. Você não entendeu? Você vai entender. Ele não questionou se havia alguém que merecia o favor dele. Há alguém que mereça o favor do rei? Davi não perguntou isso. Ele não perguntou se havia alguém qualificado para receber o favor dele. Ele não perguntou se havia alguém hábil que pudesse favorecer e usá-lo em questão do reino. Alguém que eu possa fazer alguma troca, ajudar ele e ele me ajudar? Ele não perguntou qual era o porte físico. Há alguém de um porte físico que eu estou precisando de alguém no exército, e ele servindo no exército, eu posso ajudá-lo? Não, Davi não perguntou nada disso. Davi fez uma pergunta específica: há alguém que eu possa mostrar de bondade para com ele? E mesmo quando aparece um assassino da graça, que hoje tem muitos assassinos da graça, aqueles que querem criar
regras que a Bíblia não diz, e aí se você não cumpre isso, você é um miserável pecador, e todos nós somos, mas você não merece, porque você não cumpre. O que é isso? É um assassino da graça. E mesmo quando esse assassino da graça, de certa forma, quer barrar a demonstração da graça, dizendo, olha, tem alguém, mas ele é aleijado. Mas Davi não perguntou o que ele era. Davi não perguntou se ele merecia. Davi não perguntou se ele poderia servir em algum lugar. Davi perguntou, há alguém? E quando Davi fica sabendo, Davi diz, então traze-me aqui. Não estou perguntando o que ele é. Houve um desejo incondicional de expressar graça. Ele não exigiu critérios. Ele não exigiu porte físico. Ele não exigiu intelecto. Ele não exigiu se tinha alguém formado. Ele não exigiu se o cara era alfabetizado. Ele não exigiu o quanto ele tinha na conta. Ele não exigiu nada disso. Ele apenas quis expressar graça. Nós muitas vezes temos essa capacidade pecadora de amar apenas por critérios, de ajudar quem nos ajuda, de fazer algo se eu receber em troca. Nós temos isso. Nossa tendência mais natural é amar pessoas por aquilo que elas são capazes de fazer. Amar pessoas por aquilo que elas têm. Amar pessoas pela sua capacidade efetiva, pela sua capacidade afetiva e pela sua capacidade potencial. Nós temos. Eu e você somos tentados a amar os virtuosos, a amar os talentosos, a amar os aparentáveis, a amarmos aqueles que podem fazer algo por nós, e muito mais a amar aqueles que nos amam. Nós somos tentados a isso. Como disse Paulo Brabo em seu livro A Bacia das Almas, ele disse, o que todos nós temos em comum, porque não tem nenhum bonzinho aqui, o que todos nós temos em comum é a tendência de amar aqueles que demonstram ter competências que admiramos. Todos nós. Mas quem será capaz de se sentir atraído por quem não tem nada a oferecer? Quem será capaz de aceitar os desprovidos de competência? Sabe quem fez isso? Você sabe. Deus. Deus foi e é capaz. Por quê? Porque você está aqui nessa noite e Ele te amou e me amou. Mesmo nós não podendo oferecer nada em troca, Ele nos chamou para o teu reino de amor. Deus é capaz. Deus fez isso por nós. Ele nos aceitou, mesmo não havendo nenhum tipo de competência em nós, meus irmãos. Nenhum. Ele nos aceitou, mesmo quando nós desobedecíamos Ele. Mas houve um desejo incondicional de Deus, de sermos objetos do amor dEle. Isso é graça. Isso é graça. Sermos objeto do amor de Deus, mesmo sendo pessoas que não merecíamos nada. O que merecíamos era o castigo e a ira de Deus. Mas Deus, com um amor incondicional, nos amou e nos chamou para fazermos parte da família de Deus, nosso Pai. E hoje você pode dizer, eu sou filho de Deus. Como Davi pode agir assim, então, sendo homem? E como nós podemos agir quando a nossa consciência despertar, quando a nossa consciência despertar que o que temos e o que somos não vem de nós, vem de Deus. E porque vem de Deus, eu preciso então passar aos outros, porque não é meu.
é de Deus. Quando a nossa consciência despertar para o que de fato nós somos, para o que de fato nós fomos feitos, para o que de fato nós merecíamos e hoje Cristo Jesus conquistou para nós, nós somos capazes de agir assim. Nós conseguiremos também expressar a graça de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas a segunda verdade para refletirmos nesta noite é que a graça espanta o medo e enche o nosso coração de paz. A graça tem esse poder. Não vou perguntar aqui, mas uma certa feita eu perguntei numa aula e falei: quem aqui tem convicção da sua salvação? 95% não sabia. Por quê? Porque a sua salvação está condicionada àquilo que Ele faz, não está condicionada ao que Cristo fez na cruz. E por aquilo que Cristo fez na cruz, você é salvo, você tem fruto da salvação, você tem que ter garantia da salvação, e Ele espanta todo medo e enche o nosso coração de paz, porque agora eu sou salvo, não naquilo que eu faço, mas sou salvo no sacrifício de Cristo Jesus. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se de rosto no chão. Relembre, todos aqueles que faziam parte da família do rei anterior na época eram mortos. Esse ato de curvar aqui é um ato de reconhecer, porque esse homem está com medo. Ele está com medo. Ele pegou uma viagem agora e não sabe se tem volta. Curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. E Davi disse: não tenha medo, não tenha medo. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém? Como eu, que não vale mais do que um cachorro morto? Ali está esse homem, obviamente assustado. Eu e você estaríamos assustados ali. Desde sua infância, Mefibosete viveu no anonimato, escondido em um lugar esquecido. E ele nunca fez questão de aparecer, esse homem. Ele sabia do perigo que corria. Certamente, por causa de tudo aquilo que seu avô havia tentado fazer com Davi. Até então ele era a única linhagem do antigo rei. E sua aparição poderia ser morte na certa. Mas tem um detalhe: quando a graça está em nosso coração, nós queremos que as outras pessoas também experimentem disso. É impossível você ser cristão, experimentar da graça e não querer passar isso a outro. Isso é inadmissível na vida do cristão. Isso é inadmissível na vida daquele que experimentou da graça de Deus. Não faz parte da vida do cristão. Se é algo que nós estamos vivendo, experimentamos, agora nós desfrutamos disso e nós não compartilhamos, há algo errado nisso. Diante de Davi, ele não sabia o que poderia lhe acontecer, e ele ouve de Davi a seguinte frase: não tenha medo, não tenha medo. Eu chamei aqui para expressar bondade a você. Deixe-me interromper a história aqui
e te levar agora à história do maior de todos os homens, Jesus de Nazaré. Porque por diversas vezes essas palavras saíram da boca de Jesus Cristo. Poderia citar muitas aqui, mas eu quero apenas destacar algumas. Lucas capítulo 5, versículo 8 ao 10. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Disse Jesus: não temas, não temas. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, não temas. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. O maior de todos os homens expressou isso a mim e a você, e ele diz a você nessa noite: não temas. Não tenha medo. Isso é impressionante, porque naturalmente, diante do Filho de Deus perfeito, a nossa reação é ter medo, é ficar temeroso. Assim como Simão Pedro ficou na primeira vez. Jesus não se encontrou com essas pessoas, meus irmãos, com testa franzida, carrancudo. Jesus não se encontrou com essas pessoas olhando de cima para baixo, muito menos com um porrete na mão: se você não fazer isso, não fazer aquilo, eu te pego lá na esquina. Jesus recebeu as pessoas de braços abertos, dizendo: não temas, não temas, não temas. Foram essas palavras de Davi para Mefibosete, palavras cheias de graça. Então o que restou a Mefibosete, e o que resta a nós, é aceitar essa graça. Você não pode comprar, você não pode marcar, você não pode parcelar, você não pode deixar para depois. A única coisa que você tem que fazer é aceitar essa graça que foi manifesta na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A única coisa. Tudo que podemos fazer nessa noite é se render a essa graça, aceitá-la humildemente, aceitar esse homem que está de braços abertos, humildemente reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis pecadores, reconhecendo que não temos esperança, não temos esperança de nos purificar por nós mesmos, não temos esperança para o amanhã, reconhecendo que somente Cristo é a nossa esperança, e Ele cuida de nós hoje e cuidará de nós amanhã. Reconhecendo que somente Ele pode me salvar de mim mesmo, dos pecados, salvar do fogo eterno, e pior, salvar da separação eterna com Deus, porque Deus te criou para viver eternamente com Ele. Se render a essa graça, nós precisamos disso. Foi isso que Mefibosete fez. Não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é aceitar então essa graça, aceitá-la e desfrutá-la. Mas a terceira verdade última para refletirmos é que a graça então nos trouxe para a comunhão com Deus. A Bíblia nos diz, perceba, como Davi faz questão de 4 vezes dizer: ó, você vai comer comigo, cara.
você vai sentar comigo, sabe? Você já ouviu diversas mensagens, talvez, que você agora vai ser colocado na mesa do rei, você vai conseguir um monte de coisa, que você agora vai ter a fazenda, porque o rei que você vai ter a melhor conta no banco e tantas outras coisas. Mesa nos diz de comunhão. Davi não está falando apenas de comida, mas de estar com ele em comunhão. E diz: olha, você comerá sempre aqui, comigo, à mesa do rei. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre na minha casa. Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. O homem que foi com medo de morrer, agora é tratado como um de seus filhos. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Francamente, irmãos, é um dos meus textos que eu mais amo na Bíblia. Nós amamos a Bíblia toda, mas quando você vê tanta graça desse jeito e se colocando no lugar desse homem, meu Deus do céu, esse homem sou eu, esse homem é você, talvez não caiu a ficha, talvez o orgulho não deixa ver, mas somos nós esse homem que estava num lugar esquecido, esse homem que estava no anonimato, esse homem que estava com medo de morrer e não sabia o que iria acontecer da vida dele. Esse homem é nós, somos nós. Aqui está um homem desconhecido, sem nenhuma importância para ninguém. Esse homem aqui que somos nós, não poderia beneficiar o rei em nada. Somos nós. Nós não poderíamos beneficiar Deus em nada. Este homem aqui, aleijado de ambos os pés, ele não poderia ser um soldado, ele não poderia beneficiar o reino. Eu e você não poderíamos beneficiar o reino em nada. Somos nós. Mas apesar dos eméritos, o rei se inclinou em graça para esse homem. Que cena, que graça. Daquele momento esse homem é bem-vindo agora à presença do rei, não porque ele procurou, não porque ele foi até o rei e pediu, não porque ele decidiu agora falar com o rei, não, mas porque o rei foi ao encontro dele. Deus, uma certa feita, lá no passado, se encontrou contigo no caminho da sua vida. Deus, uma certa feita, quando ninguém talvez dava nada, Deus olhou para você e não viu nada, mas Ele te amou. Ele te amou. Talvez quando a sua história estava totalmente perdida, Deus encontrou você no caminho, na trajetória da vida. Não foi você que foi procurar, não foi. Deus o trouxe para Ele. Sabe por quê? Porque para que ninguém batesse no peito e dizer foi eu. Não, Deus quis agraciar. Deus quis demonstrar graça por mim e por você. A minha história de vida é meio com Paulo. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. O povo de casa ia, e eu falava, que igreja,
eu vou na baladinha hoje. Chegava em casa, minha mãe estava orando, uma certa feita, ela falou, aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, não. Ela falou, mas eu estava orando para você essa noite inteira e eu vi que aconteceu algo. Eu fiquei quietinho, na miúda. A hora que eu fui atravessar a rua na frente do Rio Branco, meu primo colocou a mão no meu peito, o outro amigo que estava do outro lado atravessou, o carro veio, que Deus, até o tênis soltou do pé e voou longe. E eu aqui, não aconteceu nada. E se eu fosse contar aqui diversas histórias, sabe o que é isso? Deus estava me procurando no caminho, não era eu não. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer nada além de se render a essa graça. Você não consegue lutar contra isso. Você não consegue lutar contra isso. A graça é irresistível. Você não consegue lutar contra isso. O amor de Deus. Você não vai lutar contra um sentimento. Pense bem, você não está lutando contra um sentimento de Deus. Você está lutando contra o próprio Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus te ama. Deus é amor e Ele não pode fazer nada contra disso. Isso é a natureza, é a essência de Deus. Você não está lutando contra um sentimento. Você está lutando contra Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus marcou essa trajetória aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para te dizer que você é amado por Ele. E não adianta recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 Deus te conhece, meu irmão, e você sabe daquilo que Deus já te livrou. Se renda a essa graça, em nome de Jesus. Esse homem somos nós, sou eu e você. E daquele momento em diante, esse homem é bem-vindo à presença do Rei. Do momento que nós confessamos os nossos pecados, nos prostramos diante da cruz, recebemos de Deus perdão e graça, e somos bem-vindos na presença dEle. Não merecedor, nós não merecemos isso, mas amado de maneira incondicional. Imagine, feche seus olhos um minutinho, imagine comigo, anos depois dessa história, anos depois, o servo de Davi, no palácio, toca a campainha, brim, brim, avisando que o jantar está pronto. O jantar está pronto. O jantar está pronto. E de repente, a família de Davi começa a sair dos seus quartos, da onde estão, e entra então na sala onde tem uma mesa de banquete exposto. Davi está sentado na ponta da mesa. Ao lado de Davi chega Aminon, o astuto Aminon, o ardiloso Aminon. Puxa a sua cadeira e senta. E ao mesmo tempo chega Tamar, e Tamar também, sem saber do que iria acontecer, puxa a sua cadeira e senta ao lado de seu irmão Aminon. Naquele momento, entra na sala Absalão, com seus cabelos longos, alto, bonito, e toma a cadeira do lado esquerdo do pai. Talvez naquela noite Joabe, o grande general do exército, homem temível,
Quando falava o nome de Joabe, as pernas estremeciam. Joabe é convidado para aquele jantar e se senta ao lado de Absalão, aquele que talvez iria herdar o reino. E os filhos ali, alguns filhos e alguns tentam então tirar a comida, estão apressados. E Davi diz: não toque na comida. Está faltando um. Ainda está faltando um. De repente, no final do corredor começa a se escutar o arrastar de chinelo. Já escutou arrastar de chinelo? O arrastar dos pés. E aquele barulho vem, e de repente se escuta o barulho das muletas batendo no chão. E entra naquela sala um homem que não é da família, desajeitado, puxa a cadeira, se sentindo até mesmo envergonhado naquele momento. Arrasta a cadeira e chega-se perto da mesa. Fica constrangido. Talvez ele mesmo imaginando: eu não sou da família. Mas, ao mesmo tempo que constrangido, ele fica agradecido. Porque esse homem, assim como os filhos, Davi iria esperar. Davi esperou esse homem. Porque sempre esse homem se sentava à mesa de Davi para comer. Fala para mim. Mefibosete sabia ou não o que era graça? Mefibosete sabia ou não o que era favor imerecido? Mefibosete sabia ou não o que era misericórdia e bondade? É isso que nós recebemos. É isso que eu e você recebemos. Chamados para a comunhão de um Deus santo, mesmo sendo pecadores. Chamados para a comunhão de um Deus que é amor, mesmo sendo desobedientes. Chamado para a comunhão de um Deus misericordioso, mesmo merecendo a ira. Você sabe ou não o que é graça? Foi isso que nós recebemos. Para refletir e praticar nessa noite, Cristo nos amou sem critério. Cristo não falou: chama o Robert porque talvez ele tenha alguma coisa aqui de bom para fazer. Chama o Robert porque ele tem uma capacidade boa em tal área. Chama o Robert porque talvez ele vai fazer alguma coisa aí, e eu estou vendo que ele tem potencial, esse menino. Deus nos chamou apesar dos nossos eméritos, sem critério. Deus amou e está amado, e fim de papo, e hoje você está aqui. Mas nós devemos fazer isso também. Segundo, o que devemos fazer diante da graça? Você não consegue comprar, você não consegue parcelar, você não consegue pagar, você não consegue fazer nada. A única coisa que você tem que fazer nessa noite é se render a Cristo. Entregue sua vida em nome de Jesus a Ele. Entregue sua vida a Ele. Porque Deus perdoa os nossos pecados. Deus nos purifica, nos justifica e muda a nossa história. Isso daí vem a reboque ainda, irmãos. Tem gente que pensa assim: mas é só coisa ruim? Não, não. Deus ainda nos abençoa. Ele muda a nossa história. Ele muda, Ele restaura casamento. Ele restaura a família, Ele abre porta de emprego, Ele faz essas coisas sim. Ele cura a enfermidade. Ele restaura as pessoas, tanto espiritualmente, quanto para a vida.
Deus faz essas coisas. Entregue sua vida a Jesus, porque o principal é passar a eternidade com Deus, é viver a vida dele. Terceiro, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos trouxe para a comunhão com Ele. Seja grato por isso. Seja grato. Como que eu posso ser grato, pastor? Viva uma vida de agradecimento através da sua vida, das suas obras de vida, dos seus frutos. Você agradece a Deus dessa forma. Você está agradecendo a Deus. Viva uma vida de agradecimento. Nós estamos caindo, meus irmãos, na rotina, na mesmice, na mediocridade da vida cristã. Nós já falamos, medíocre não é ridículo, é ser médio. Médio. Todo domingo eu estou lá, não estou falando de culto. Nós estamos caindo na mediocridade da vida cristã. Nós não podemos, nós temos que rever essas coisas. Viva uma vida que agradeça a graça de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Com você que sentiu que essa palavra falou com você, que entende que você é um agraciado por Deus. Para você que entende que Deus marcou esse encontro com você. Para você que sabe que tudo que Deus fez, olhou para o passado e viu que Deus fez tão grandes coisas por você. Eu quero orar com você nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo. Reconhecer que somente Ele é o Salvador, que somente Ele pode nos salvar. Eu quero convidar você a pegar todos esses pecados de omissão, de mediocridade, entregar nessa noite a Cristo, que Ele deseja e quer e pode te salvar. Vamos orar? Feche os seus olhos. O louvor vai cantar um hino e nós vamos tirar 1 minuto de reflexão.